E aí você leva mais de 1 hora e meia pra fazer o seu microblading, 2 horas e meia pra fazer dermopigmentação labial. Gente, 3 horas fazendo mama, não, para tudo. É melhor você ficar aqui comigo, depois da vinheta eu vou te dar umas dicas e você vai evoluir nessa questão. Gente, como assim? Não, 1 hora e meia pra fazer microblading, 2 horas e meia pra fazer lábio, 5 horas pra fazer mama, 4 horas pra fazer mama? Não, tipo, não pode. Não é que não pode, né? Cada um tem um estilo. Mas eu vou te explicar aqui os benefícios e como você pode melhorar, evoluir todo o tempo que você leva no seu procedimento. Em primeiro lugar, gente, é treinar. Então, você precisa, se você tem alguma dificuldade em algum tipo de procedimento, Pri, eu faço mama, por exemplo, né? Vou entrar aqui no paramédico que as pessoas às vezes pensam que é uma coisa muito, muito difícil de fazer, mas vocês podem levar isso para qualquer tipo de universo da dermopigmentação e também em outras áreas de trabalho, para ser bem honesta. É só você pegar esses pontos chaves aqui, tá? Eu separei 7 para vocês. Então, o primeiro é o treinar. Você tem que treinar aquilo que você tem dificuldade. Você tem dificuldade em desenhar a mama, em projetar aquilo? Então, treina no papel, treina no iPad. Prima, eu tenho dificuldade com cores, desenhar é de boa, né? Levo bem com a máquina, ótimo. Então pega a sua cartela de tintas, abre no papel, pega suas amigas de diferentes tonalidades, pega todas aquelas tintas, passa no braço delas, por exemplo, tira foto e treina o seu olho para você ver como a revelação da tinta ela é diferente dependendo da superfície que ela tá, né? Então é assim que você começa a treinar o seu olho. Então, mais uma vez, viu? Entendeu aonde que é o seu ponto fraco daquele atendimento? Treina, vai atrás disso. E às vezes não é você fazer um curso novo, não, gente, é só você colocar em prática, você pegar 30 minutos do seu dia, 1 hora que seja, e fazer esse treinamento, tá? 1, 2, 3 vezes, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas treina, esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu sempre falo é fazer a consulta antecipada. Então é muito interessante. Por exemplo, tem muito profissional que não gosta, né? Que já acha que, marca e pronto. Tem cliente que ele tá preparado, ele decidiu fazer aquele procedimento. Ótimo. Então ele vai marcar com você e você vai fazer tudo. Mas se você tem essa dificuldade, conversa com o seu cliente e traz ele para fazer uma consulta com você. Expõe para ele que aquela consulta vai ser melhor para deixar ele mais calmo, para ele poder saber um pouco mais sobre o procedimento, seja qual for o tipo de procedimento que você vai fazer. Você sempre tem muito assunto para contar pro seu cliente, tanto prós, contras, tudo que pode acontecer, o melhor e o pior cenário. Você sempre tem muito o que falar para eles. Então, traz o seu cliente. Nessa hora da consulta, você anota o nome do seu cliente, você anota a dúvida dele, o que ele realmente quer com aquele procedimento. Já pega ali e tira foto. Gente, tem que tirar foto. Tirou foto, se você tem um iPad, ótimo. Depois, mais tarde, depois dessa consulta, você vai passar essa foto no iPad, você pode redesenhar e ver os pontos que você realmente precisa ajustar naquele procedimento, naquela área, que seja uma sobrancelha, um lábio ou até mesmo uma mama. E tudo isso a gente faz... Não é só porque você tá na expectativa de entregar algo muito, muito bom. É lógico que você quer entregar algo muito bom, mas você também precisa deixar o seu cliente acolhido e antecipar aquilo que você vai fazer. Porque olha só, tem pessoas que têm dificuldade com técnica, mas tem gente que não. Tem gente que tem a técnica, só que ele não tem a visão do que ele precisa fazer. Isso é uma coisa que eu recebo muito aqui nas aulas, muito. Priscila, já fiz vários cursos, Pri, até que eu faço bem, mas muitas vezes, a hora que eu olho para cliente, tem sobrancelha que eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que ela precisa de alguma coisa, mas eu não sei o que. E isso vai próximo passo, que é a terceira dica que eu falo para vocês, que é treinar percepção. Então, a percepção, ela vai te trazer a necessidade. O cliente já falou qual a necessidade que ele tem, mas você vai entender aonde você tem que trabalhar para poder entregar aquilo que o seu cliente quer. Então, por exemplo, uma cliente chega aqui, a areola dela é pequena, uma é menor que a outra, e ela quer deixar igual. Mas às vezes a cliente não tem noção. E aí ela acha que, eu quero deixar igual, mas eu quero fazer a maior ficar menor. Não é tão simples assim. Tem muitos casos que a gente nem consegue fazer isso. Então, o que a gente indica? A gente fala, o que eu faço, né? Falo dos prós e dos contras para ela. E explico que é muito mais fácil, obviamente, a gente ampliar, porque a gente vai dar cor ao invés de clarear.
e a gente chega num meio termo e todo mundo vai ficar feliz. Só que tudo isso eu já fiz na consulta antes. Então, quando ela chega, eu já estudei a foto dela, eu já vi tudo que pode ser feito, já tá tudo na minha cabeça. É só chegar e atuar, entendeu? Então a gente falou sobre treinar, 2, a consulta com foto, 3, você treinar essa percepção com as fotos que você tirou. E ó, se você não tiver iPad, fica tranquilo, tá tudo bem. Você consegue analisar só através da foto, mesmo que você não consiga desenhar em cima, você pode fazer as suas anotações. Por exemplo, um lábio, tá? O lábio direito, ele é um pouquinho mais alto que o lábio esquerdo. Então você precisa trabalhar mais o lábio esquerdo e assim por diante, certo? E aí a gente tem o quarto item, que é a organização. Você precisa ter uma bancada organizada. Porque, gente, é assim, muito comum. A pessoa tá fazendo procedimento e de repente ela não sabe onde estão as coisas dela. E aí ela comprou uma tinta nova, uma agulha nova, e ela não lembra onde ela colocou, porque ela não é tão organizada. Então ela não deixa todas as agulhas no mesmo lugar, todas as tintas separadas por cores e tonalidades direitinho. Então, gente, tem que ser organizado. Ajuda demais, demais. Você ser organizado em relação a todo o seu ambiente e também no momento que você vai fazer o seu trabalho, você preparar a sua sala. Você preparar, eu vou fazer mamas, então eu vou deixar o kit de tintas de mamas para fora. Eu vou fazer uma cliente que ela é negra, então eu vou deixar as cores as tonalidades mais usadas para negras do lado de fora. Eu vou fazer uma sobrancelha e ela é loira, então, para que eu vou deixar as cores escuras, as pretas para ficar ali? Não. Pega só as possíveis cores que você vai usar nela, né? Que seja da mais escura a mais clara, mas dentro do universo das loiras. E assim você já diminui o seu tempo, você antecipa o seu trabalho de maneira organizada, tá? E quinto seria você lembrar o porquê que você não pode se estender. Além de, obviamente, gente, você quer fazer um procedimento rápido, confortável para o seu cliente, mas você tem que lembrar da ordem principal. Quanto mais você se estende, mais inflamação você vai causar naquela pele. Então, você precisa ser mais breve para você diminuir o seu inchaço. Se você tem uma técnica boa já, você pode ter uma técnica maravilhosa, mas se você ficar trabalhando 2 horas essa pele vai ficar muito, muito, muito sensibilizada. Então, se você já tem uma boa técnica, foca. Lembra que você não tá fazendo um trabalho mais rápido porque você tá correndo ou independente, você tá pensando só em você. Não, você tá pensando muito na sua cliente. Porque quando você faz um trabalho mais ágil, menos inchaço. Se você tem uma técnica boa e trabalha rápido, você quase não tem inchaço. O trauma é muito pequeno. Por isso que aqui, por exemplo, depois que a gente termina o procedimento, as nossas clientes, gente, chega a ser engraçado, elas saem daqui maravilhadas e vão tomar café com as amigas. Esses são os melhores, tá? Quando elas decidem sair para tomar café com as amigas logo depois do procedimento ou ir num restaurante. Por quê? Porque você vai estar com aquele monte de mulher todas juntas, todo mundo olhando pra ela e ninguém acredita que ela acabou de fazer um procedimento, porque não fica agressiva, aquela cor muito oxidada, não fica um procedimento com tantos hematomas. Então, tudo isso você previne. Quando você tem uma técnica boa e você faz um tempo bom, em até 1 hora, no máximo, uma sobrancelha, gente, 1 hora. 1 hora é tudo, tá? É a cliente chegar, responder o questionário, ficar com o anestésico, você conversar com ela, fazer o procedimento, fazer o projeto, fazer o procedimento e done. E usar o laser, eu ainda uso o laser aqui para ajudar na cicatrização, 1h15 no máximo. É isso que você precisa com o seu cliente, no total. Trabalhando, 20, 25 minutos assim, estourando. Então, quando você tem essa diminuição de tempo, trabalhando direto na pele do cliente, o resultado vai ser muito melhor, em todos os sentidos. Ela vai ficar mais feliz, e a pele dela vai sentir muito menos. Então pensa nisso, no real motivo. Você precisa fazer o procedimento num curto tempo, não é porque você está pensando em você, na sua agenda, porque você quer atender mais. Não, você quer entregar algo melhor. Essa cliente tem que ficar confortável na sua sala, no momento do seu procedimento, e você também vai ter uma resposta melhor da pele dela, tá? Esse foi o nosso quinto. Então, o sexto é ser claro. Muitas vezes, no meio do procedimento, ou até mesmo no final, a cliente tem algum tipo de questionamento, alguma dúvida, e é normal. A gente acaba tendo uma ligação, ainda mais agora, né, que tem as redes sociais. Então, as clientes, elas chegam até nós, elas já quase que te conhecem. Elas conhecem a sua vida, elas conhecem a sua família. Então, elas querem conversar, e tá tudo bem, né? Mas, às vezes, no meio de uma pergunta, ela começa a falar outras coisas. Foca. Presta atenção no que ela tá falando, mas pega a pergunta.
e segura na sua cabeça o que você realmente tem que responder para ela e seja objetivo. Não dê voltas. Ela, no meio de toda uma história, ela só queria saber se ela podia fazer academia no dia seguinte. Acontece às vezes, ela conta tudo, que ela é super ativa no tênis, ou que ela nada todos os dias, que ela ganhou medalha, que ela vivia disso, ela vai contar a whole story, assim, vai falar várias coisas pra você, e tá tudo bem, é muito legal, né, essa troca. Mas qual que era a pergunta final dela? Era só se ela podia fazer academia, ou talvez nadar, em quantos dias ela podia nadar. Então, assim, quando você tá fazendo o procedimento, é interessante você antecipar toda essa parte de aftercare. Se você já consegue fazer isso, fazer o procedimento e falando alguns temas para ela, ótimo, é até melhor. Então, enquanto você tá fazendo, você já vai contando. Caso você prefira falar no final, tudo bem, você vai falar toda a questão do pós, né, do aftercare, os cuidados pós, e se ela tiver alguma dúvida, ótimo, foca na pergunta da cliente, tá? Então, e quando você responde, seja muito claro, muito claro. Passe a ela, quantos dias você precisa? 3 dias aqui, né? A gente pede 3 dias para não ir na academia, não suar, cada um tem uma forma. E por último, a gente tem as instruções do pós. Como eu acabei de dizer para você, você já vai ter conversado com ela. E às vezes, o que eu faço aqui sempre, né? Eu explico tudo, no meio do procedimento eu já tô conversando com ela, a gente já tá discutindo sobre até o futuro dela, o que ela vai fazer na próxima semana, como que ela pode se ajustar para não ter problemas com o pós. Mas de qualquer maneira, chega no final, eu acabo repassando os pontos principais com ela. E aí eu já explico. Pode ficar tranquila, você vai ter isso no seu kit. E se por um acaso você tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem pra gente. A gente te responde por SMS, se você quiser ligar, tá tudo ótimo. Então a cliente, ela se sente confortável ali. E tá tudo bem. Ela já não tem mais aquela necessidade de perguntar tudo que ela precisa, porque ela só vai te ver dali 5 ou 6 semanas, caso ela volte pro retoque. Você entende? Se você dá tudo que ela precisa na mão dela, você já conversou, você tá entregando por escrito, né? Ou até mesmo tem muita gente que, em vez de entregar um folder, eles mandam por SMS ou por WhatsApp a mensagem, tá tudo bem, mas você deixou registrado para ela vai poder acessar aquilo a hora que ela quiser. Então você já disse e no final ainda concluiu de que ela pode te ligar a qualquer momento, tá tudo bem, então elas vão felizes. E aí você também encurta um pouquinho esse final, porque eu já tive casos de alunas minhas contando que onde elas trabalhavam, elas ainda não eram profissionais, mas os profissionais de lá não tinham esse folder. E aí só explicava para a cliente no boca a boca e a cliente queria anotar e tomava muito mais tempo, obviamente, né? Então se prepare novamente, antecipe os seus passos, antecipe todos os pontos, todo o passo a passo do seu procedimento e do seu atendimento em geral. Então é muito, muito importante. Se você puder ainda colocar no papel, tá? A cliente chega, o que a gente fala, qual o assunto que a gente aborda. Você já tentou, por exemplo, numa consulta, colocar em tópicos tudo que você tem a responsabilidade de contar para ela? Porque tem coisas que você tem a responsabilidade de antecipar para o seu cliente. Mas isso é assunto para um próximo vídeo e numa outra vez eu conto para vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá? Esses 7 passos aí para você diminuir o tempo, se organizar, para você ter uma entrega melhor no seu procedimento e no seu atendimento. Alguma dúvida, qualquer dúvida que você tiver, manda aqui nos comentários, manda nas redes sociais também, para você ver um pouquinho mais da nossa clínica, do nosso dia a dia, @youamaclinic e também @priscilaiuama, para você saber um pouco mais da nossa marca e tudo que a gente tem feito por aqui, tá bom? Um beijo, siga a gente nas redes sociais e aqui também deixe seu joinha, mande esse vídeo pro seu amigo, sua amiga que precisa saber um pouco mais sobre o assunto, tá bom? E a gente se vê na próxima.